Glória a Deus, esse é o amor do nosso Deus. Glória a Deus, maravilha. Estão prontos aí, meninos? Aleluia, abençoa essa aparelhagem, Jesus. Faz tal obra. Nós iniciamos uma série de mensagens na semana passada, resgatando o poder de domínio, resgatando o domínio sobre o homem, e falei também acerca da importância da oração. Para que precisamos orar se a nossa oração não influencia a Deus? Deus é onipotente, onisciente, onipresente, soberano, eterno, justo, e na verdade nós oramos para nós entendermos o que Ele quer de nós. Não que a nossa oração vai interferir na posição de Deus, senão Ele deixa a sua soberania. Agora nós precisamos entender, na verdade, qual é o papel, qual é a função, qual é o propósito de cada coisa que nós estivermos vivendo ou passando, estivermos sofrendo até no momento. Precisamos entender o plano de Deus. As mensagens da semana passada já estão disponíveis lá na livraria para você abençoar e ser abençoado. Mas abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Na verdade, eu não vou estar falando sobre o Novo Testamento, mas esses textos vão nos dar respaldo para aquilo que nós temos a dizer. Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7. Quem encontrou, diga glória. Quem não encontrou, leia aqui no Data Show. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: o que faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço tu não o sabes agora, mas depois entenderás. Vamos todos repetir nessa versão aqui do telão. Respondeu-lhe Jesus: o que tu não o sabes agora, mas depois o entenderás. Soberana e eterna é a tua palavra, viva, eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois fios. Fala conosco, queremos ouvir a tua voz. Perdoa os nossos pecados, falhas e fraquezas. Declaramos teu Espírito em total liberdade de passear em nosso meio. Manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, a tua vitória, a tua unção. Fala em cada vida e em cada coração, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço agora, tu não entenderás, mas depois entenderás. É interessante nós observarmos o plano de Deus na história, tendo em vista que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, tendo em vista que Ele é o soberano, eterno e justo. Meu amado, existem algumas coisas que nós temos que mudar o prisma, que nós temos que mudar o foco da nossa visão. Por exemplo, a situação do povo de Israel no Egito. Você sabe a forma como eles foram para o Egito, a maneira como a nação de Israel foi formada e cresceu no Egito. Primeiro Deus escolhe um homem, Abraão. Desse homem o Senhor escolhe a sua herança, a sua sucessão, a sua hereditariedade. De Abraão o Senhor renova a promessa na vida de Isaque. De Isaque o Senhor renova a promessa na vida de Jacó. De Jacó o Senhor escolhe o seu penúltimo filho, José. José é rejeitado pelos irmãos, é vendido pelos irmãos, mas meu amado, era necessário isso tudo acontecer. O fato de Deus mostrar o sonho a José não impede o fato. Muitos preletores falam: José se precipitou, José se vangloriou, José contou o sonho antes do tempo. Meu irmão, era a forma de Deus colocá-lo no palácio, era a forma de Deus colocá-lo aonde ele deveria de estar. Diga comigo: era necessário José passar por aquilo.
Então a gente observa o quê? Ele é rejeitado pelos irmãos, ele é lançado na cisterna, ele é vendido como escravo nu. Depois que ele é vendido como escravo nu, a gente observa alguns procedimentos. Ele vai para a casa de Potifar. Na casa de Potifar ele enriquece, ele prospera, ele é abençoado. De repente a mulher de Potifar quer ter uma relação com o garoto, ela dá em cima dele, ele sai fugido, ele sai caluniado, ele sai difamado. De lá ele vai para a prisão. Da prisão, meu amado, ele é esquecido, ele é abandonado, mas era necessário. Eu posso ver como que Jesus dizendo a José: o que faço agora, tu não entendes, mas depois entenderás. O que faço agora você não tem como compreender. Deus mostra o sonho que ele vai estar como rei. Deus mostra o sonho que os seus irmãos vão se dobrar diante dele. E ele está sendo fugido, ele está sendo perseguido, ele está sendo caluniado, ele está sendo envergonhado, rejeitado pelos irmãos, rejeitado pela família. Ele está sendo, meu amado, perseguido, ele está abandonado e esquecido na prisão. Mas era da prisão que Deus iria levantá-lo, era da prisão que Deus iria exaltá-lo. Meu amado, como filho mimado, como preferido, como queridinho do pai, ele nunca seria o segundo homem do Egito. Era necessário ele passar por toda essa pressão, por esse tratamento. Era necessário ele passar por essa adversidade, porque Deus não forja os seus príncipes nos palácios, Deus forja os seus príncipes nos desertos da vida. Se você tem passado por algum deserto, saiba que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam e servem a Deus. E esse deserto está forjando, está lapidando o teu caráter, está lapidando a tua vida para aquilo que Deus tem a entregar nas tuas mãos. E eu posso ouvir no meu espírito o Senhor te dizendo nessa noite: o que eu estou fazendo agora, tu não entendes, mas descansa o teu coração, porque eu estou no controle de todas as coisas, e lá na frente tu entenderás tudo porque passou. Ele vai para o Egito, ele chega no Egito, ele é colocado como segundo homem pela sabedoria que ele tinha. E meu amado, ele começa a administrar o período de bonança, os 7 anos de bonança. E daí ele sabe como administrar os 7 anos de escassez, as interpretações dos sonhos de Faraó que ele teve. É interessante você observar aonde ele declara 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. E meu amado, Deus está nos dando um tempo para nós podermos administrar, para nós aprendermos a administrar para os dias que estão por vir. É interessante, meu amado, ele assume a posição, ele traz para o Egito toda a família, ele traz para o Egito toda a linhagem. Ele entra no Egito com 70 pessoas da sua família, e passam-se ali 400 anos. Passado 400 anos, nasce gente, morre gente, nasce gente, morre gente. Essas 70 pessoas eram mais de 3 milhões de pessoas. Deus formou a nação de Israel no Egito. Deus formou a nação de Israel em território estranho. E de repente chega um momento, de repente Deus diz: já basta, chega, tá bom, agora eu quero levantar um libertador, agora vai nascer um libertador. E meu amado, nesse período que estava prestes a nascer um libertador, no período que estava prestes a nascer Moisés, Deus, no controle absoluto da história, endurece o coração de Faraó, e Faraó começa a olhar para o povo de Israel e fala: esse povo está procriando muito rápido, daqui a pouco eles vão nos dominar, daqui a pouco eles vão tomar a nossa terra. Meu amado, Deus endurece o coração de Faraó, e Faraó coloca uma sentença, estabelece um decreto: todo homem, todo macho que nascer precisa ser sacrificado, toda criança homem que nascer precisa ser sacrificada. Por quê? Para matar a semente, para impedir a semente, porque ele não queria que o povo continuasse crescendo como estava crescendo naquele período. Então ele resolve fazer aí um controle de natalidade através do aborto, através da matança, do sacrifício de crianças. Mas meu amado, mesmo através dessa situação contrária, Deus estava no controle, na soberania
soberania absoluta de toda a história. Era necessário isso acontecer, para quê? Para que a mãe de Moisés pudesse preparar um cesto, pudesse betumar o cesto, pudesse colocar o cesto no rio, e o rio então levar aquele cesto com aquele bebezinho nas mãos da filha de Faraó. Se Deus queria levantar um libertador, do povo de Israel precisava ter direito ao estudo. Do povo de Israel precisava se formar em todas as faculdades. Do povo de Israel precisava viver lá dentro do palácio, para amanhã ou depois confrontar Faraó. Deus estava no controle absoluto da história. E eu posso ouvir o Espírito do Senhor dizendo a Joquebede, dizendo a Moisés: o que faço agora, tu não entendes, mas depois entenderás. Era necessário Moisés viver 40 anos como filho da filha de Faraó. Era necessário Moisés ficar ali dentro do palácio, tendo conhecimento, tendo aí a busca. Mas, meu amado, há tempo para todas as coisas, determinada pelo propósito de Deus. Era necessário aquele cenário do Egito e o Faraó se irritar com o povo de Israel, porque chegou o momento de Deus arrancá-los do Egito, chegou o momento de Deus dar uma terra própria, chegou o momento que eu posso ouvir também, meu amado, que há muitos períodos na nossa vida que para melhorar tem que piorar. Diga para o teu irmão: há períodos que para melhorar tem que piorar. Parece incoerente, mas é natural. Você observa o quê? O povo ele é espremido, é endurecido a cerviz, e o povo começa a ser escravizado, o povo começa a ser pressionado, o povo começa a sofrer muito mais. Mas, meu amado, Deus estava no controle absoluto da história. Deus estava no controle. Deus levou Moisés a uma ira tal, Deus levou Moisés a um sentimento tal, a ponto de dizer: eu preciso tirar esse povo de Israel, eu preciso tirar o judeu do Egito. E de repente ele começa a passear e ele vê um soldado egípcio batendo num servo, batendo no empregado judeu. Ele vê um soldado egípcio ali lutando, guerreando, oprimindo. Ele entra na briga e ele mata o soldado egípcio. E isso também estava no controle da história de Deus. Ele foge 40 anos, ele se refugia por 40 anos. E a hora que ele se refugia em Midian, ele começa a entender: Moisés, tu livrarás Israel da mão dos egípcios, não na tua força. Meu amado e minha amada, não é na tua força. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa naquilo que você acha que não vai dar. Diga ao fraco: eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando você acha que não tem mais jeito, quando você acha que não dá mais, é o cenário propício para Deus dos impossíveis começar a agir na sua vida e começar a fazer o sobrenatural. O Deus do impossível vai tornar possível aquilo que aos teus olhos não tem mais jeito. Passado 40 anos em Midian, ele está passeando e de repente ele vê uma árvore, ele vê um arbusto, e ele vê aquela árvore pegando fogo, mas ela não se queima, mas ela está pegando fogo. Ele se aproxima e aquele fogo começa a falar com ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o local em que tu pisas é terra santa. Meu amado, ele não entendeu nada, mas na verdade o que Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, seja meu escravo, deixa eu ser senhor, porque o escravo não tem direito de andar calçado. É hora de você se descalçar, é hora de você se colocar na posição de servo. Tu vais livrar o meu povo das mãos dos egípcios, sim, mas na minha força, na minha vontade e no meu poder. Tira a sandália dos seus pés. O que eu faço agora, tu não entendes. Ele volta para o Egito.
Ele vai falar com Faraó: Faraó, o meu Deus mandou deixar todo o povo ir para prestar culto. De jeito nenhum. Faraó, vai vir pragas, vai vir pestes, vai vir destruição. E pela palavra que sai da boca de Moisés, começa a acontecer as 10 pragas do Egito. Até que chega ao ponto que sai da boca de Faraó: Moisés, tira esse povo logo daqui, arranca esse povo daqui antes que todo mundo morra, antes que nós egípcios morramos, sai com seu povo da terra. Meu amado, existem situações que para melhorar tem que piorar, e nós olhamos Deus no controle de toda a história, Deus no controle de toda a situação, e eu vejo isso também na vida de Esther. Eu vejo isso também no livro de Esther, 10 capítulos, onde não se fala o nome de Deus, mas que na verdade Deus está presente em toda a história, Deus está presente nas entrelinhas do livro de Esther. Nós fizemos a campanha aí de lermos o livro de Esther, e eu convido você aí comigo lá para Esther capítulo 1, livro de Esther capítulo 1, logo depois de Neemias, antes de Jó. Esther capítulo 1, e nós vamos observar o próprio Deus mostrando aí para Esther, para Mardoqueu: o que eu faço agora tu não entendes, mas depois tu entenderás. O que eu faço agora tu não entendes. O livro de Esther é um cenário que a cada dia piora, é um cenário que aos olhos humanos você fala: meu Deus. Esther capítulo 1, versículo 10. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, bêbado mesmo, mandou a Meumã, Biztá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Acarcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti se recusou vir. Porém, a rainha Vasti se recusou vir. Conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Meu irmão, vamos voltar aí no contexto e ver o que estava acontecendo. Era o período do Reino Unido. O Reino Unido era guiado por 3 reis. Primeiro, rei Saul. Saul governou 40 anos. Saul sai do poder, entra Davi. Davi governa 40 anos. Davi sai do poder, entra o filho Salomão. Salomão sai do poder e passa o poder para o filho Roboão. E a hora que passa para Roboão, Roboão quebra o reino. Roboão divide o reino em 2 partes, reino do norte e reino do sul. Passado aí 300 anos, eles caem aí nas mãos do Império Babilônico, e acontece toda aquela história. Passa o cativeiro babilônico, agora se levanta o Império Persa, e quando se levanta o Império Persa, se levanta um rei chamado Assuero. Assuero governava sobre todas as províncias. Assuero governava desde a Etiópia até o Egito, 127 províncias que ele mandava, que ele ordenava. Agora, meu amado, quando eu olho um rei na posição que ele estava enriquecendo, ele estava prosperando, ele faz uma festa, a única festa da história que dura 6 meses. O palácio está em festa, 180 dias de festa. Já pensou? Prestes a acabar a festa, 7 dias antes do final da festa, ele diz: eu vou abrir o meu palácio para que todos os moradores de Suzã possam beber à vontade, possam comer à vontade, porque eu quero mostrar a glória do meu reino, eu quero mostrar a prosperidade, eu quero mostrar como eu tenho enriquecido. E ele abre as portas do palácio, o palácio todinho decorado com tecidos brancos, tecidos azuis, tecidos verdes, e meu amado, era uma ostentação tal
era algo terrível. Só que os homens não podiam ficar junto com as mulheres na festa. Os homens tinham um espaço e as mulheres tinham outro. A esposa dele, a rainha Vasti, decidiu fazer uma festa para as mulheres, e de um lado era a festa dos homens, do outro lado era a festa das mulheres. E meu amado, 7 dias bebendo, 7 dias se embriagando, 7 dias enchendo a cara. Passados 7 dias, ele chama os seus empregados e diz: vá chamar minha esposa, vá chamar a rainha Vasti. Eu quero mostrar a todos a beleza, a glória da minha esposa. Eu quero mostrar a todos a minha rainha. E meu amado, eles vão até a rainha Vasti, e a Vasti fala: eu não vou. Para ir lá diante desses bêbados, desses embriagados. Eles estão bêbados, eles estão 7 dias bebendo sem parar. O que eu vou fazer lá? Os servos de Assuero chegam e falam: rei, Vasti não quer vir. Como não? Vasti disse que não vai se apresentar diante de homens embriagados. Ele chama os seus assessores e fala: o que eu devo fazer? Olha, rei, você tem que mandá-la embora. Você tem que despedi-la, porque onde já se viu, se isso se espalhar pelas 127 províncias, nenhum homem mais vai respeitar nenhuma mulher mais vai respeitar o seu marido. Todas as mulheres vão se desrespeitar os seus maridos. Por quê? Como vai ficar as nossas esposas, se a esposa do rei não obedecer? Meu amado, diante de um reinado machista, diante de uma posição machista, ele é embriagado, sem pensar, ele assina um decreto e fala: manda Vasti embora. Mas sabe de uma coisa? Era necessário. Deus já estava vendo lá na frente. Deus já estava vendo no período da história que haveria de se levantar um Amã que iria perseguir o judeu, que ia fazer um decreto, que ia pegar o anel de sinete do rei e iria assinar uma sentença dizendo que num dia certo, num dia exato, todo judeu tinha que ser exterminado da face da terra. Num dia certo, num dia exato, todo judeu tinha que ser exterminado das 127 províncias. Meu amado, eu posso ouvir Deus dizendo no meu espírito: o que faço agora tu não entendes, mas lá na frente tu entenderás. O que eu faço agora você não consegue compreender, mas filho, filha, descansa o teu coração, porque assim diz o Senhor: eu estou no controle absoluto de todas as coisas na tua vida. Vasti vai embora. Vasti é destituída da sua posição de rainha. Vasti é destituída do Império Persa. Passado alguns dias, o rei cai em si e ele começa a pensar: o que eu fiz? Estou sem esposa. Cadê a minha mulher? Cadê a minha rainha? Ela foi embora. Meu amado, a Pérsia, ela tinha um princípio de que nenhuma palavra do rei pode voltar atrás, ainda que o rei reconheça que ele esteja errado. Ele não pode voltar atrás nas suas decisões. Por quê? Para ele chegar na posição de rei, ele tem que manter a sua palavra até o final. Para ele chegar na posição de rei, ele tem que permanecer na sua palavra. Por quê, meu amado? Senão a palavra do rei não tem crédito. Se alguma vez ele voltar atrás na sua palavra entra em descrédito. Então ele não pode buscar a Vasti, ele não pode mandar buscar. Por quê? Porque ele tinha assinado um decreto para Vasti ir embora, mas agora ele observa que ele está sem esposa, agora ele observa que ele está divorciado, agora ele observa que ele não tem mais a mulher com quem dividir o reinado, com quem dividir os problemas e as situações ali do Império Persa. Chama os seus homens para se aconselhar. Capítulo 2, versículo 2. Então, versículo 1, vamos lá. Passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei as moças virgens
formosas à vista, e põe ao rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres. Debaixo da mão de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim o fez. Mandou seus guardas, mandou soldados invadir a província de Suzã, entrar na cidade de Suzã e tomar todas as moças virgens. Meu amado, agora vamos nos colocar na posição de Ester. Ester já tinha perdido o pai, Ester já tinha perdido a mãe, Ester estava sendo criada por um primo, outra tradução diz tio, mas era primo dela. E meu amado, a gente observa todo o cenário da história. Se já não bastasse ser uma garota órfã, se já não bastasse ser uma garota que não teve pai, não teve mãe, ela ainda nasce num período em que o seu povo era escravo. Se não bastasse ser órfã de pai, órfã de mãe, ser criada por um primo, nascer num período de escravidão e ser escrava, agora os soldados invadem a casa e arrancam as virgens das casas para levar para o palácio. Você consegue imaginar o que deve ter passado pela cabeça de Ester? Você consegue imaginar a pressão, a luta, a tensão que ela está sofrendo? Você consegue imaginar? Ester era para ser uma moça amarga, Ester era para ser ranzinza, Ester era para ser, meu amado, uma mulher rejeitada pela vida, rejeitada pelos problemas, pelas situações. Mas não é esse o cenário que o livro de Ester mostra. Muito pelo contrário, o livro de Ester nos mostra que ela era uma moça amável, uma moça dócil. O que isso me ensina, meu amado e minha amada? Que não importa a luta que você esteja passando, isso não pode deixar você amargo, isso não pode deixar você azedo. Não importa o problema e a pressão que você esteja passando, meu amado, coloca um sorriso no teu semblante, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Quem quer te ver bravo, chato, ranzinza é Satanás, mas o Senhor tem um brilho celeste a derramar na tua face, a derramar no teu rosto, e por maior e pior que seja a prova, alegre-se no Senhor seu Deus, no Deus Todo-Poderoso, porque nada e ninguém pode tirar o teu nome do livro da vida. Ela vai para o palácio, ela não sabe o que vai acontecer, chega no palácio, em meio àquela luta, em meio àquela situação de ter sido sequestrada, ela chega no palácio que ela descobre, o rei vai fazer um concurso de rainha, e vocês todas vão ser preparadas para isso. Meu amado, ela ajuda as moças que estão ali, ela vai de encontro a consolar cada uma delas. O seu tio fica preocupado, o seu tio não sabe o que está acontecendo, o seu tio, o primo Mardoqueu, todos os dias ele vai à porta do palácio, todos os dias ele se senta na porta, entra um, ele fala: você conhece a minha sobrinha? Você conhece Ester? Você conhece uma moça que está aí? Por favor, me traga informações dessa moça, por favor, eu te pago, eu preciso saber o que está acontecendo com esta moça. Meu amado, Deus estava no controle da história. Era necessário ela ter perdido o pai, ela ter perdido a mãe, era necessário ela ser criada por Mardoqueu, para que ela pudesse estar naquela província, na hora em que o rei Assuero fosse liberar um decreto de pegar as moças virgens. Ela precisava estar morando em Suzã, para que ela pudesse ir para o palácio de Assuero ou Xerxes, depende da sua tradução. Era necessário. E quantas vezes nós passamos por lutas, pressões, por problemas, e não entendemos o porquê estamos passando. O que faço agora?
tu não entendes, mas lá na frente entenderás. Durante um ano as moças seriam preparadas, 6 meses sendo ungida, tomando banho com mirra, que era na verdade, meu amado, uma especiaria fedorenta, amarga, azeda, representando que o preparo de Deus nas nossas vidas é amargo. Os 6 últimos meses era ela ungida e banhada a um perfume e as especiarias mais valorosas da Pérsia. Passado um ano, verso 15 do capítulo 2, chegando, pois, a vez de Ester. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, Ester coisa nenhuma pediu, senão o que o seu mentor, o que Regai, o eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe instruiu. E alcançava Ester graça. Alcançava Ester graça. Alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos a viam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e Ester alcançou graça. Esther alcançou graça e benevolência diante do rei, mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. A história não termina aí. Você continua lendo o capítulo 2 e você observa que o tio preocupado, sentado à porta, você sabe de Esther? Você pode me informar de Esther? Por favor, me traga informações, ela é minha sobrinha. Num desses dias, ele ouve uma conspiração contra o rei. Num destes dias, ele escuta que 2 soldados de segurança de Assuero pretendem matá-lo, pretendem assassiná-lo. Ele já sabe que a sobrinha é a rainha. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ouvir isso e ficar quieto, eu não posso ouvir isso e deixar, e se matarem este homem junto com a minha sobrinha. Meu amado, Assuero está lá no palácio, ele não sabe de nada, mas Mardoqueu está ali sentado à porta, e chega aos seus ouvidos 2 soldados de segurança, 2 homens de segurança, querem matar, intentam matar, capítulo 2, versículo 21, naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, guardas da porta do palácio, homens de confiança, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero, e veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther, e Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu, inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Ou seja, meu amado, ele estava ali preocupado com a sobrinha, mas na verdade ele estava ali para fazer algo que lá na frente iria servir para a vida dele. Existem coisas que nós passamos na vida que nós não entendemos. Existem momentos que nós estamos presentes em alguns lugares que nós nos questionamos: meu Deus, o que eu estava fazendo lá? Por que eu tinha que saber disso? Era necessário
Mardoqueu estar à porta do palácio. Era necessário Mardoqueu saber desse segredo. Era necessário, meu amado. Por quê? Porque Deus já estava olhando lá na frente. O que faço agora tu não entendes, tu não compreendes, mas lá na frente tu entenderás. Meu amado, Deus já sabia que iria se levantar um Amã na história. Deus já sabia que iria se levantar um homem perseguidor dos judeus. Deus já sabia que esse homem iria tentar matar Mardoqueu, que esse homem iria se levantar contra Mardoqueu. Deus já sabia de todo o contexto da história, e meu amado, foi necessário isso estar registrado, isso estar escrito no livro de Ata. O livro das crônicas do rei é livro de Ata, livro onde se registra a história, livro onde se registra tudo que aconteceu no palácio. Você sabe o contexto da história. Amã se levanta, Amã é promovido, o rei Assuero dá o anel de sinete para Amã, e tudo que ele fizesse, carimbasse com o anel do rei, era decreto, era lei. E ele queria matar o judeu, ele queria destituir todo judeu, e queria exterminar o judeu das 127 províncias. E ele manda uma carta em nome de Assuero, que todo judeu fosse executado, que todo judeu fosse exterminado das províncias. Estabelece o dia, estabelece a hora, e pelo poder desta palavra eu trago aqui nessa noite uma revelação à tua vida. Existem vidas aqui que determinaram a tua morte, que sentenciaram a tua morte. Existem vidas aqui que estão na mão de outras pessoas, mas o meu Deus manda te dizer: descansa o teu coração, porque a minha mão é maior, a minha mão está sobre ti, e agindo eu, quem impedirá? Programaram a sua morte, programaram puxar o teu tapete, programaram, meu amado, te tirar do contexto, te tirar da história, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está conosco, seja por inveja, seja por ciúmes, seja por maldade ou por perseguição. Deus é Deus sobre toda esta história, e Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Amã vai passear com seu cavalo na província de Suzã, e quando ele passeia, ele quer que todas as pessoas se dobrem. Mardoqueu, por princípios judaicos da lei, ele não poderia se dobrar diante de qualquer pessoa, a não ser diante do Deus Todo-Poderoso. E a hora que Amã passava com seu cavalo, ele fazia questão de manter-se em pé. E isso foi indignando cada dia mais a Amã, isso foi irritando cada dia mais a Amã. Amã já tinha feito a carta, Amã já tinha feito um decreto, Amã já tinha sentenciado, mas, meu amado, ele queria matar Mardoqueu antes dessa data, ele queria matar Mardoqueu antes de chegar esse período. A ira foi tão grande, ele ficou tão irritado, que chegou um ponto que ele falou: eu vou matá-lo amanhã, e chamou seus empregados. Eu estava calculando nesta tarde, não sei se eu anotei o texto, mas, meu amado, o que este homem oferece ao rei para exterminar, não anotei o texto, mas está entre capítulo 2 e capítulo 3. Vamos lá, capítulo 3, versículo 10. Então tirou o rei o anel da sua mão, deu a Amã, filho de Amedata, Gagita, adversário dos judeus, e disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do rei, no primeiro mês do dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou se escrever, aos príncipes do rei, governadores que havia sobre cada província, e os principais de cada povo, e cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua. E o nome do rei Assuero se escreveu, com o anel do rei se selou. Com o anel do rei se selou. Ele, na verdade, vai negociar a vida dos judeus, e ele começa a dizer
Verso 9: se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, que extermine os judeus. Eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Sabe quanto é 10.000 talentos de prata? Na moeda de hoje, 3.500.000 dólares. Cá entre nós, você acha que ele já não tinha roubado isso do próprio palácio?